Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 4, a partir do verso 1. Eu vou fazer a leitura usando a versão King James. Diz assim o texto: Então Adão teve relações sexuais com Eva, sua mulher. Ela concebeu e deu à luz Caim. E declarou: com a ajuda do Senhor tive um filho homem. Voltou a engravidar e desta vez lhe nasceu Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim cultivava a terra. Passado o tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferenda ao Senhor. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura de seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria a Abel e sua oferta. Todavia, não se agradou de Caim e de sua oferenda. E por esse motivo, Caim ficou muito irado e seu semblante assumiu uma expressão maligna. Então o Senhor abordou Caim: por que estás furioso? E por qual motivo teu rosto está transtornado? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. Contudo, propôs Caim a seu irmão Abel: saiamos, vamos ao campo. E quando estavam no campo, aconteceu que Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. Então o Senhor inquiriu Caim: onde está teu irmão Abel? Retrucou Caim: não sei, acaso sou eu protetor do meu irmão? Exclamou o Senhor: que fizestes? Ouve, da terra o sangue do teu irmão clama a mim. Portanto, agora és mais amaldiçoado que a terra, que abriu a boca para tragar de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando cultivares o solo, este não te fornecerá mais da sua força. Serás um fugitivo errante pelo mundo. Apelou Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. Vê, hoje tu me expulsas dessa terra, e terei de me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Contudo, o Senhor lhe asseverou: não acontecerá assim. Se alguém matar a Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Caim se retirou da presença do Senhor e foi morar na terra de Nod, a leste do Éden. É o texto, irmãos, da palavra do Senhor, a narrativa do livro, do princípio das primeiras coisas, que eu desejo que essa manhã não seja só a história que você aprendeu na escola bíblica, mas que ela traga consciência, revelação, entendimento e, sobretudo, que isso se desdobre para a vida, que você possa tirar proveito do ensino e ele se materialize na sua própria história. Eu estou assistindo com Fabiana há cerca de uns 20, 30 dias, não sei, uma série da Netflix chamada Suits. Eu não sei aqui quantos já viram, mas no meu caso particular eu tenho gostado muito porque é uma série que trata de negócios. Um escritório de advocacia em Nova York
de altíssimo nível, que trabalha nas causas dos seus clientes, e em cada uma dessas causas aparecem cenografias de relações empresariais, de trato, sobretudo humano, como as pessoas se movimentam nesse cenário dos negócios, né? Os conflitos, os problemas. E um personagem em particular me chamou muito a atenção nesses dias, e talvez seja o ator assim mais brilhante do grupo, que é a figura do personagem de Louis Litt. É um advogado formado em Harvard, de altíssimo nível, especialista em transações financeiras, mas esse homem que consegue produzir milhões de dólares para o escritório, é incapaz de lidar com as suas próprias emoções. É um sujeito de uma fragilidade emocional absurda. E nas relações que ele trava, revela-se talvez o problema central que a sua alma abriga, que é uma profunda carência de afeto. O Louis Litt é um sujeito carente. E ele é capaz de sair da mais profunda calma para o exacerbamento histérico de último nível. E ainda assim, tudo isso pode ser contornado com um abraço. A série, então, vai se desenrolando e diversos episódios manifestam esse homem que, por ora, é um gigante e, em outras circunstâncias, um pigmeu. Às vezes é um advogado brilhante e, às vezes, parece um estagiário confuso. Em algumas circunstâncias, é um homem de uma inteligência suprema e, em outros momentos, comete erros crassos. E tudo isso tem uma causa, tem uma razão, tem um nascedouro. É a sua fragilidade emocional, resultado de uma profunda carência afetiva. Louis Litt é um personagem da ficção, mas ele se parece com muita gente que eu conheço. Ele tem tudo a ver com muita gente que eu aconselho. Ele tem muito a ver com as relações humanas e talvez ele tenha muito a ver com você, com a sua história. Nós estamos vivendo um tempo onde o mosaico existencial é composto de um conjunto de realidades que, no final, servem para fragmentar, fragilizar a alma das pessoas. Vivemos um tempo de esfacelamento das famílias. As relações familiares estão se desintegrando. Aquele sociólogo conhecido, Charles Melman, fala que é imprescindível que filósofos, que sociólogos analisem o fenômeno contemporâneo, porque o que está acontecendo no nosso tempo não aconteceu em nenhuma outra sociedade humana. A rotina das grandes metrópoles é um propulsor para desintegrar a alma das pessoas. O corre-corre no qual nós vivemos, os desafios profissionais aos quais nós somos expostos, a competição entre as empresas, a necessidade de você sobrepujar o seu concorrente, os desafios globais, as crises econômicas, e tudo isso vai esmagando, vai achatando, vai comprimindo as pessoas. Some-se a isso um mundo cada vez mais tecnológico, um mundo cada vez mais nas nossas mãos, dentro do nosso aparelho celular, as redes virtuais que são capazes de aproximar
as pessoas, mas também são capazes de produzir distâncias insuperáveis, porque ela virtualizou as trocas afetivas. Ela tornou impossível o encontro, o abraço, o afeto, o carinho, o gesto, o toque. Nós agora fomos digitalizados. Tudo nosso é virtual. Eu me lembro que, quando criança, eu brincava com os meus amigos. Eu jogava bola no quintal baldio da casa de Dona Melinha. Eu andava de cocão, um carro de madeira com rodas de rolimã. As crianças de hoje brincam sozinhas nos seus quartos. Elas brincam com seus videogames. Elas jogam os jogos de competição na internet. Tudo é muito solitário, tudo é muito trancado, tudo é muito isolado, até porque a gente tem medo que ele saia, bota o pé na rua, porque a violência é incontrolável. Some-se mais a isso o descrédito cada vez mais patente que nós temos com as políticas, com os políticos e com tudo aquilo que diga a respeito ao aparelho estatal. Nós desacreditamos de tudo. A corrupção, que não é só no Brasil, mas é no mundo inteiro, é um fenômeno global, está mais realçado entre nós, porque nós somos uma nação muito jovem, somos um país ainda bebê, mas nós percebemos como essas máquinas que deveriam estar a serviço do ser humano para melhorar a vida das populações, servem exclusivamente para produzir miséria, desigualdade, injustiça. E aí nós vamos cada vez mais tendo descrédito com essas coisas, o que produz em nós um descaso social. Nós achamos que o problema do pobre, o problema de quem está na fila do SUS, o problema de quem está num presídio em condições subhumanas, o problema do traficante no morro, não é um problema meu, é um problema do Estado. O Estado é que tem que resolver isso. A igreja não olha para isso como um problema que faz parte dos desafios os quais ela precisa transformar. Ela olha para isso como resultado do mundo caído. E ela não quer contato com essas coisas, ela não quer se envolver com essas coisas, porque esse é um problema do Estado. E aí, quando nós tomamos essa atitude como organização, como grupo que se reúne com um propósito, isso reverbera individualmente nas pessoas também. E nós vamos nos desensibilizando, nós vamos nos desumanizando. Nós vamos cada vez ficando mais distante da realidade humana. Nós não queremos ver, nós não queremos ouvir, nós não queremos saber, nós não queremos propor, nós não queremos participar, porque esse problema não é meu. Sabe que no final de tudo esse composer, se você colocar todos esses elementos no liquidificador, o resultado final é gente sem alma. É gente sem afeto, é gente sem amor, é gente sem sentimento, é gente que não consegue enxergar nada para além de si mesmo, é gente esburacada, cheia de vazios do coração, ainda que diga professar uma fé, ainda que conceitualmente admita que há Deus, ainda que reconheça a historicidade da Escritura e da encarnação de Jesus, mas isso tudo fica como conceito sintético, que nunca ganha concretude, porque o problema da religião é a tentativa de compatibilizar o Jesus da Bíblia com o Jesus da igreja. O Jesus da Bíblia é Deus. E o Jesus da igreja é crente. E fica difícil harmonizar essas duas coisas. Deixa eu lhe dar uma notícia. As pessoas se preocupam muito nesse tempo com o fim do mundo. Com medo lá que o japonesinho louco aperte um botão, lance um míssil. E Trump, que é outro maluco, aperte um botão, lance outro míssil.
E Putin, que é outro maluco, aperte um botão e lance outro míssil. E aí o mundo se acaba. Estava lendo essa semana sobre o aquecimento global, mostrando que a Terra nunca passou pelo fenômeno que está passando. Nós temos hoje tantos fatores que são capazes de produzir a erradicação da saga humana, o final, o epílogo da existência. Mas eu vou lhe dizer algo mais dramático ainda. Você quer que o seu mundo se acabe? Basta o amor morrer em você, que o seu mundo se acaba. Basta que dentro de você o amor esfrie, se extingua, que a sua existência se acaba. E aí no meu trato com as pessoas, nos encontros que eu travo, tanto profissionais quanto como pastor, o que eu mais encontro é gente que o mundo acabou, é gente esburacada de alma, é gente com fome de afeto, de carinho, de atenção, de aprovação. É gente querendo ser gente e percebendo que está virando máquina. E essa manhã eu quero tratar desse tema e quero lhe trazer um texto que revela a arquetipia do fenômeno, para a gente estudar e tirar lições dele. Mas eu não queria fazer isso sem antes lhe convidar a um momento de oração. Baixa aí a sua cabeça, feche os seus olhos. Meu Pai, nós nos reunimos aqui essa manhã, constatando essa dramática realidade presente na sociedade na qual nós vivemos. Um tempo onde as pessoas se dessensibilizaram, se desumanizaram. Um tempo onde os humanos estão cada vez mais se tornando inumanos, parecidos com as máquinas, sem afeto, sem sensações, sem amor, sem toque. Nós virtualizamos as relações, esfacelamos a família, nos entregamos à rotina louca do trabalho, tentamos escapar da violência dos grandes centros urbanos, vivemos dias caóticos e olhamos para todos os lados e perguntamos, como o salmista, de onde me virá o socorro? E essa manhã, conscientes do nosso pecado, da nossa maldade, da nossa miséria, elevamos os nossos olhos para os montes e dizemos: o nosso socorro vem do Senhor. No Senhor nós esperamos e do Senhor virá o livramento. Portanto, essa manhã, fala conosco. O teu Espírito prescrute o nosso coração, entre nos buracos existentes na nossa alma e coloque o unguento do amor, do perdão e da misericórdia, de tal forma que possamos caminhar desembaraçados na vida. Isso é o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Livro de Gênesis, o livro do princípio, onde a narrativa da criação do mundo, da criação do homem, da criação dos animais, das plantas, onde nós encontramos também a narrativa da queda, e onde vamos encontrar a composição do cenário sobre o qual a história humana vai se desenvolver. É um livro de difícil leitura quando nós imaginamos que o texto é literal, porque aqui nós temos uma linguagem que vai da linguagem mítica, passando pela linguagem semi-histórica, até que nós adentramos na linguagem histórica, quando já começamos ali pelo capítulo 12, com a narrativa do chamado de Abraão, que é o homem que foi desafiado por Deus e sobre o qual uma nação será
constituída. Portanto, esses primeiros capítulos de Gênesis precisam ser analisados da perspectiva de ser um texto mítico. E o texto mítico não é um texto de história de quadrinhos, não é um texto mentiroso, não é uma construção apenas filosófica, mas é a forma que eu tenho para construir uma narrativa em cima de fatos que aconteceram, mas sobre os quais eu não posso atestar, porque não estava presente. E, portanto, o texto é inspirado, com certeza, mas precisa ser olhado dessa perspectiva para ganhar significado e para que não se torne uma coisa absurda. A tradição histórica concede a Moisés a patente de ter escrito o Gênesis, e não somente ele, mas os 5 primeiros livros das Escrituras que constituem a lei, é a Torá judaica, e, portanto, nós olhamos para o texto nessa perspectiva. No capítulo 4, nós já temos a existência pós a queda. Esse fenômeno já havia se processado. E a queda, ela não só é algo que promove um desarranjo e um impacto muito violento em tudo aquilo que é exterior, mas, sobretudo, a geografia da queda, os desdobramentos mais dramáticos estão na nossa interioridade, dentro de nós. É na queda que nós passamos a ser acessados pelo medo, pela culpa, pelo ódio, pela inveja, pela solidão, pela malícia, porque desejamos ser conhecedores do bem e do mal. Quisemos ser como Deus, sem ter uma estrutura capaz de suportar essas coisas. Portanto, não só o impacto é exterior, na criação, na natureza, conforme nós depois vamos perceber Paulo escrevendo sobre isso, dizendo que a criação se tornou cativa, que a criação geme aguardando a sua restauração, ser reconduzida ao seu propósito primeiro. Portanto, o impacto não é só do ponto de vista das exterioridades do homem, mas sobretudo na sua própria consciência e na sua alma, há algo avassalador que acontece. E aí o texto do Gênesis tenta nos colocar dentro do início da construção da existência humana, que não é só a revelação daquilo que nós fazemos, mas sobretudo daquilo que nós somos. Portanto, aqui nós saímos de um período onde estávamos num jardim, numa existência idealizada e perfeita, como será um dia na eternidade, na presença de Deus. E entramos no período onde a consciência começa a ser construída. E é um momento de adaptação, porque o homem está começando a aprender a sobreviver. Algo que ele não precisava fazer antes, preocupações que ele não tinha antes. Lidando com as suas próprias contradições, com sentimentos que ele não conhecia. Lidando com desafios que ele não imaginava que seriam possíveis existir. Com a sua necessidade de tratar com o bem e com o mal. E aí é onde se inicia o caminho de construção da consciência, a vereda da sua formação. E a história começa então a ser montada. E nós chegamos na narrativa do capítulo de número 4. Texto que revela
que Adão e Eva coabitaram e tiveram 2 filhos, um de nome Caim e o outro de nome Abel. E esses 2 se tornaram homens. Caim se tornou lavrador, um agricultor, alguém que manipula com a terra. E Abel se tornou pastor de ovelhas, porque também não havia muitas outras opções disponíveis numa civilização extremamente primitiva. E diz o texto que num determinado dia os 2 vieram oferecer a Deus a sua oferta. Caim trouxe do fruto da terra, daquilo que ele trabalhou, daquilo que ele se esmerou, daquilo que ele plantou, daquilo que ele regou, daquilo que ele colheu, daquilo que ele extraiu. E Abel trouxe o melhor, diz o texto, as primícias do seu rebanho. Matou uma das suas ovelhas e trouxe a gordura e a queimou e a ofereceu ao Senhor como libação. E aí na narrativa do autor, Deus se agrada do sacrifício trazido por Abel e não se agrada da oferta de Caim. E o fato de Deus ter gostado do que um fez e não ter gostado do que o outro fez, o fato de Deus ter recebido a oferta de um e não ter recebido a oferta do outro, provocou uma avalanche de sentimentos, um tsunami na alma de Caim, um terremoto nos seus sentimentos, um vulcão em erupção dentro de si, a tal ponto que o texto exprime que a sua própria face foi transformada. E se apossou dele um sentimento maligno. E Deus, percebendo o que estava acontecendo, lendo as entranhas dos sentimentos daquele homem, chamou e disse: o que se passa contigo? Acaso se você fizer o melhor, o que é bom, o que é certo, e não se amargurar, e não se encolerizar, e não ficar maquinando construções vingativas, não é certo que eu vou aceitar também a tua oferta? Presta atenção, Caim, o pecado jaz à porta, cabe a ti dominá-lo. Mas aquilo foi algo de uma dimensão tão intensa, tão grande, tão avassaladora, que Caim já não conseguia mais conviver com o seu irmão. E cada vez que ele via Abel, a sua alma se enfurecia e o seu desejo homicida começou a crescer, ao ponto de que ele constatou que não era mais possível a existência dos 2 e resolveu matar o irmão. E fez isso levando-o ao campo e com um instrumento cortante ele apunhalou o irmão e o matou. E a terra bebeu do seu sangue. E esse é o registro do primeiro homicídio. E Deus se apresenta a Caim vendo o que está acontecendo e pergunta: onde é que está o teu irmão? E aí ele diz: eu não tenho nada a ver com meu irmão, eu sou por acaso o dono dele? Eu sou por acaso responsável pela vida dele? E aí Deus diz: mas o sangue dele está clamando aqui diante de mim. E agora não só a terra é maldita, mas agora você também é maldito pelo que fez. E isso vai se desdobrar existencialmente na sua incapacidade de lidar
com o ser humano, com as pessoas, nas trocas e nas relações, e você vai ser um errante, você vai ser um solitário, por conta do seu desejo homicida, e do fato de você não ter sido capaz de dominar os seus sentimentos. E aí Caim disse, mas agora eu estou fadado à desgraça, eu estou marcado pela tragédia, eu vou ser morto, perseguido pelos homens. E aí Deus diz, não, eu vou botar uma marca em você. E essa marca vai impedir que alguém lhe mate, que alguém lhe faça mal. Essa é a narrativa que nós encontramos num texto que para mim revela de uma só feita todos os desarranjos e os desajustes que são provocados pela queda. Mas talvez a gente fique se perguntando, o que será que provocou tudo isso em Caim? Talvez tenha sido a rejeição de Deus, mas Deus não rejeitou Caim. E talvez tenha sido a inveja que Caim teve da oferta de Abel, que foi melhor do que a dele. E talvez tenha sido ciúme, porque os dois, quem sabe, já competiam, já disputavam o coração do pai ou o coração da mãe, já travavam, ainda que de forma superficial, uma luta, uma competição. Talvez tenha sido aquele ódio homicida de não ser capaz de conviver com o fato de que o outro fez algo melhor do que eu fiz. A gente poderia especular muito. E a história de Caim é muito parecida com a história de muita gente que eu encontro por aí. A história de Caim está presente nos meus aconselhamentos pastorais recorrentemente. A história de Caim talvez esteja presente na sua família, no seu círculo de amizade, talvez nas suas relações profissionais, ou talvez a história de Caim seja a sua história. Porque Caim, muito mais de ser um personagem histórico real, é também um arquétipo, é uma maquete do que acontece no coração, na consciência humana, revelando para mim e para você o fenômeno, a dramaticidade do que aconteceu, os desdobramentos irrecuperáveis e irreversíveis de quando nós nos deixamos possuir por essas coisas. O que eu mais encontro são os filhos de Caim, nas esposas que foram abandonadas, separações perversas, nos profissionais que foram descartados pelas empresas, depois de anos e anos e anos de serviço. Eu encontro os filhos de Caim, amigos que foram traídos, em sociedades no qual o sócio passou a perna no outro, nos pais que foram esquecidos pelos filhos e jogados nos depósitos humanos. Eu encontro a história de Caim nos filhos que foram desprezados pelos pais, nos pais que negligenciaram o cuidado, o trato, o confronto, a correção quando ainda era possível. A história de Caim é a nossa história. E revela um homem com buracos na alma, com necessidade de ser aceito, de ser amado, com necessidade de incentivo, com necessidade de se relacionar, com necessidade de um abraço, de uma palavra. Eu acredito que Gênesis capítulo 4 é um texto mítico, é uma construção de uma realidade histórica, de um irmão que assassinou o outro, mas a construção da cenografia é mítica, mas revela com precisão a arquetipia do fenômeno da maldade, do desarranjo, do desencontro,
do efeito devastador da queda em mim e em você. Portanto, eu queria tirar desse texto algumas lições para mim e para você, sobre o fato de que essa fome de afeto provoca lacunas profundas na nossa alma, e nós precisamos tratar essas coisas. E aqui entenda-se afeto como todas essas proposições e dimensões do que eu falei, e não apenas como o sentimento. O que nos ensina Gênesis capítulo 4 e a vida de Caim? Em primeiro lugar, é que essa fome de afeto surge de nossa incapacidade de aceitar quem nós somos. Veja aí os versos de número 4 e 5, a mensagem é expositiva, tudo está no texto. Verso 4, Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura do seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria Abel e sua oferta. Todavia não se agradou de Caim e de sua oferta, e por esse motivo, Caim ficou muito irado e seu semblante assumiu uma expressão maligna. A fome de afeto surge, em primeiro lugar, da nossa incapacidade de lidar com quem nós somos. Deus aceitou a oferta de um, não aceitou a oferta de outro. Isso não seria motivo para nada mais do que uma reflexão, uma análise, um esquadrinhamento da vida e um reposicionamento frente àquilo que precisava ser feito. Mas Caim não suportou aquilo. Porque o problema central, de fato, não era esse. O problema é que Caim não se aceitava como ele era. Ele não aceitava os dons que ele tinha, as habilidades que ele possuía, a forma como ele existia. Havia uma inconformidade dentro de si. Ele não se aceitava. E o fato dele não se aceitar foi o motor de produção de todo esse desarranjo. Além de que, aqui também nós temos dois arquétipos da oferta que nós trazemos a Deus. A oferta de Caim é aquela oferta do esforço. É a oferta do homem que rasga a terra. É a oferta do homem que produz os instrumentos cortantes. Se você for ler, você vai ver que os filhos de Caim são os filhos do empreendedorismo. O verso 17 desse capítulo diz que Caim fugiu da presença de Deus e foi construir uma cidade. Caim é esse homem que faz instrumentos cortantes. Caim é esse homem que trabalha e que manipula a natureza para que ela produza resultados. Caim é um homem da tecnologia, da engenharia, da construção, do esforço humano, da tentativa de agradar a Deus pela produção humana. Esse é Caim. Mas Abel já tipifica uma outra figura, porque ele compreende, ainda que instintivamente, que nenhuma oferta pode ser dada a Deus, porque o homem pecador não pode de si mesmo oferecer nada ao Deus Santo, e ele compreende, ainda que instintivamente, aquilo que o escritor de Hebreus diz, que não há perdão de pecados sem derramamento de sangue. Ele mata o cordeiro e oferece a gordura a Deus, dizendo: esse é o melhor que eu posso fazer. O meu melhor é admitir o meu pior. O melhor de mim é dizer: eu não sirvo, eu não presto, eu não estou apto nem a te servir, nem a te trazer nada, porque o pecado habita em mim. Eu te trago o cordeiro imolado, porque dentro de mim há algo que fala que essa simbolização um dia se materializará concretamente. Porque Abel percebe isso, e na sequência Abraão vai dizer que ele não tem um cordeiro para oferecer. E Deus diz: está ali, mata. E depois João Batista vai dizer: eis o
Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa informação está no DNA humano, porque o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. A informação já estava lá, de que haveria o sacrifício de um cordeiro. Portanto, aqui nós temos duas arquetipias. Precisamos discernir o texto. Mas o fundamental é que Caim lida com esse conflito, com essa incapacidade de aceitação, porque ele quer impressionar a Deus. Ele quer trazer para Deus aquilo que é produto e resultado do seu esforço, do seu trabalho, da sua habilidade. E Abel não, Abel descansa em fé, no fato de que não é preciso apresentar nada a Deus, que não um coração sincero e um espírito quebrantado. Por isso ele traz o cordeiro imolado, com o sangue derramado, e oferece a gordura ao Senhor. A boa parte dos buracos humanos que nós temos na alma é porque nós não nos aceitamos. Nós não conseguimos conviver conosco. E nós nos comparamos sempre com alguém. É com um irmão, é com um primo, é com um tio, é com o pai, é com a mãe, é com o chefe, é com o sócio, é com o pastor. E a gente não consegue conviver com a gente. E aí essa fome de afeto surge por essa nossa incapacidade de aceitar quem nós somos. Deixa eu lhe dar uma notícia. Você foi criado assim. E Deus lhe amou quando você não tinha nem forma. Eu digo muito para minha filha Gabriela, não quero mudar nada em mim. Estou bem resolvido com tudo que está aqui. Sobretudo com os meus limites, com as minhas inabilidades, com as minhas fragilidades, com as minhas impossibilidades, porque eu não sou completo, eu só me completo aqui, no meio da congregação, porque um corpo tem muitos membros, e cada membro tem a sua habilidade, e quando nós nos juntamos, e o cabeça é Cristo, então nós temos todos os dons. Mas individualmente, eu não tenho todos os dons. Tem coisas que você faz que eu gostaria de fazer. Tem coisas que outras pessoas têm que eu não tenho e que eu gostaria de ter. Mas eu estou bem resolvido, porque eu aprendi a lidar com as coisas que são possíveis e com as que não são. A fome de afeto surge dessa nossa impossibilidade, incapacidade de reconhecer quem nós somos. E quando Caim viu que o sacrifício de Abel era diferente do dele, foi aceito o dele, não, ele não suportou aquilo, porque ele já era irresolvido consigo mesmo. Você quer um conselho? Se assuma. Olhe no espelho para você. Diga, esse sou eu, muito prazer. Porque você vai ter que conviver com você a vida toda. Corrija-se. É gente com um problema eterno de autoimagem, não se resolve nunca. Não se acerta nunca, não se aceita nunca. E quer sempre ser uma outra pessoa para ver se chama a atenção do pai, da mãe, do irmão, do pastor, do chefe, do amigo, e não se resolve, e o buraco vai aumentando, e a vida vai passando, e você nunca se acerta, porque não consegue conviver com o fato de que você não é igual ao outro, ele não é melhor, não é pior. Deus não disse, Caim, Abel é melhor do que você. Não apenas Deus aceitou a oferta de um, não aceitou a oferta do outro. Não disse, Caim, você está amaldiçoado pelo que você fez. Não disse, Caim, não tem mais jeito para você, não tem mais perspectiva para você. Não disse, Caim, eu não te amo.
Pelo contrário, teve o cuidado de procurá-lo e de dizer: olha, por que você está assim? Não faz isso. Não deixe que o pecado tome conta de você. Não deixe que surja em você cardos e abrolhos no seu coração. Mas Caim não quis ouvir. E achou que podia resolver as coisas da sua forma. Em segundo lugar, o texto nos ensina que a fome de afeto é o resultado de relações mal desenvolvidas. Veja aí o verso 6 e o verso 7. Então o Senhor abordou Caim: porque estás furioso? Por qual motivo o teu rosto está transtornado? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. Você compreende isso? Aqui nós percebemos, mais uma vez, que o problema de Caim era uma relação mal desenvolvida. Ele tinha, o seu problema original se desdobrava na troca com o outro. Porque eu tenho certeza, olhando para a existência humana, que o problema de Caim e Abel não começou aqui com essa oferta. Ele já existia muito antes. Isso aqui foi só a espoleta que detonou o mecanismo de aceleração do desejo homicida de Caim. É óbvio que Caim já queria matar Abel muito antes. O que ele não tinha ainda era uma medida de malignidade, de iniquidade que transbordasse o seu próprio cálice. Não aconteceu esse fato, ele foi dormir, no outro dia matou Abel, não. Como é que você sabe disso, pastor? Porque eu entendo de gente, eu lido com gente, eu vejo isso na história de muita gente. E eu sei que isso não nasce da noite para o dia, isso é uma construção. E essa construção se dá pelo fato de que nós não conseguimos nos relacionar corretamente com as pessoas. Caim não pôde discernir isso, porque ele se sentia rejeitado, ele se sentia preterido. Ele era cheio de milindre. Ele era cheio de autocomiseração. Talvez o problema de Caim já fosse gerado por uma necessidade de ser aceito por Adão, de ser reconhecido por Eva, de ser elogiado por Abel, e ele já carregava essas coisas. E certamente ele tinha dificuldade na relação com os homens. E essa dificuldade se projetou para a sua relação com Deus. Ele tem dificuldade. Deus procurou ele, tentou amenizar, tentou pacificar, tentou incentivar, tentou corrigir, mas ele tinha dificuldade no trato relacional. Você quer saber o que provoca buraco na alma? Você quer saber o que provoca fome de afeto? É que a gente é difícil de relacionar. Nós somos pessoas difíceis. E aí a gente vai existindo com essa necessidade de aprovação, de aceitação, de reconhecimento. E às vezes essa necessidade de afeto do outro nos torna refém de relações que são tão doentes ou mais do que a gente. E a gente fica a vida inteira escravizado a um relacionamento que nos esmaga, que nos fere, que nos oprime, que nos denigre, que nos humilha, que nos expõe, que nos quebra, que nos desincentiva, por causa dessa necessidade de reconhecimento, de afeto, de aprovação, quando o amor de Deus inteiro está à nossa disposição para nos sarar e nos curar, mas a gente quer amor do outro. Eu quero amor do meu pai, e se ele não der para mim, eu vou morrer nessa amargura, e nessa necessidade de agradar ele de algum jeito. E aí o sujeito passa a vida toda nessa troca inflamada, nessa troca que está pustulenta, nunca cicatriza, nunca cresce, nunca suplanta, nunca consegue mudar a dinâmica, porque está preso. É do caso de Caim. As suas relações eram travadas. E a relação das relações, que era a sua relação com Deus, estava atrofiada. O canal estava entupido, ele não o via.
não se quebrantava, ele não era corrigível, ele não era admoestável. Como encontro gente assim, gente que você olha e diz, mas fulano é tão bonzinho, ele é tão queridinho, né? Ele é tão fofo, mas é duro, não se quebranta, não é corrigível, não é ensinável, quer sempre trazer as suas questões, os seus direitos, os seus achismos, a sua justiça, e nunca pode ser tratado, e caminha a vida toda com essa necessidade de ser aceito e de ser reconhecido, achando que é uma vítima do mundo, que é um injustiçado, que o irmão recebeu mais, que o vizinho recebeu mais, que o amigo recebeu mais, que o sócio recebeu mais, que a mulher recebeu mais. E ele foi sacaneado pela vida. E cresce com isso. E isso provoca buraco na alma. Terceira coisa que a história de Caim nos ensina é que a fome de afeto se desdobra na vida, produzindo desejo homicida. Veja aí o verso 8. Contudo, propôs Caim a seu irmão Abel, saiamos, vamos ao campo. E quando estavam no campo, aconteceu que Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. Como eu disse há pouco, isso não nasce do dia para a noite. Esses desejos, esse mal vai crescendo dentro de nós aos poucos. O escritor de Hebreus usa uma ilustração muito boa quando fala da raiz de amargura. Diz que a amargura é como uma planta que as suas raízes vão crescendo e vão se infiltrando na terra para produzir a sustentação da árvore. O pecado de Caim é o meu pecado e é o seu pecado. E aqui ele expressa o seu desejo homicida de matar, mas esse desejo podia ser qualquer outro. Podia ser o desejo de fofocar, poderia ser o desejo de construir intriga, poderia ser o desejo de julgar, não aquele julgamento que produz discernimento, mas aquele julgamento que antecipa juízo. Poderia ser o desejo malicioso, poderia ser o desejo egoísta. O fato é que essa fome de afeto sempre produz o crescimento de uma planta daninha dentro de nós. Quando nós lemos Gênesis capítulo 3, diz que a natureza foi afetada. O impacto foi tão violento que a terra passou a produzir cardos e abrolhos. Mas esses cardos e abrolhos não são só uma representação exterior. Eles são também uma representação interior, porque também nasce cardo e abrolho dentro da gente. Também nasce cacto dentro da gente. Também nasce espinho dentro da gente. Também nasce urtiga dentro da gente. E vai contaminando, e vai poluindo, e vai asfixiando o amor em nós. E aí vão surgindo todo tipo de desejo, inclusive o desejo homicida. Porque a gente passa a competir. Aí o outro se torna o nosso adversário. Aí o outro se passa alguém a ser vencido. Aí o outro se torna alguém a ser derrotado. Aí o outro começa a ser alguém que eu não gostaria que existisse. Melhor seria se ele nem existisse. Melhor seria que morresse. Melhor seria que eu nem visse. Melhor seria que eu nem encontrasse. Você acha que seu pecado é diferente de Caim? É não, meu irmão. Sabe por quê? Porque se você assassinar o seu irmão no seu coração, Jesus disse, que você já cometeu o homicídio, porque Jesus sai dos pecados objetivos e entra nos pecados subjetivos, aqueles que estão aqui e aqui, e pelos quais também nós seremos julgados. Porque esse buraco na alma vai produzindo isso. Vai produzindo que essas plantas cresçam dentro de nós, vão nos asfixiando e produzindo uma usina de fazer o mal.
a tal ponto que melhor que o outro não existisse, eu não queria nem ver. Por isso que Jean-Paul Sartre, filósofo existencialista francês, diz: o inferno é o outro. Vocês pensam que o inferno é um lugar com caldeirão de óleo fervente, um capeta com chifre, cozinhando as pessoas? Não, o inferno é o outro. Melhor é que o outro nem existisse. Porque é o outro quem compete comigo, é o outro quem ganha reconhecimento, é o outro quem ganha aplauso, é o outro que todo mundo gosta, é o outro que faz melhor do que eu, é o outro que entrega a oferta melhor do que a minha, é o outro que faz a planilha melhor do que a minha, faz o relatório melhor do que o meu, fala melhor do que eu, se relaciona mais do que eu, é mais desejado do que eu, se casou com a mulher mais bonita do que a minha, se formou numa profissão melhor do que a minha. O outro é que é o inferno. E aí o meu desejo homicida de matar, eu não mato com o cutelo de Caim, mas eu mato com o meu desprezo, eu mato com a minha insensibilidade, eu mato com a minha incapacidade de troca, eu mato com a minha incapacidade de reconhecer o dom do outro. Que bom que você tem um dom que eu não tenho, que bom que você tem habilidades que eu não tenho. Tem alguns irmãos que percebem a minha ineficiência em algumas coisas, eles me ajudam. O pastor faz assim, ó. Faz desse jeito aqui. Porque o que sobra nele falta em mim. E eu preciso de ajuda, não preciso de martelada no dedo. Eu preciso de quem me completa e não de quem me esmaga. Mas quem tem o sentimento de Caim nunca vê dessa forma. Sempre vê a vida como uma competição. E é uma desgraça isso dentro de uma igreja. É por isso que eu não aguentei conviver com clero de igreja. Porque alguém, quando eu era muito novo, quando eu tinha 17 anos, me disse: o dom que você tem vai provocar muita inveja. Você vai ter muito problema, como eu também tive e tenho. E na época eu não entendi nada daquilo. Mas hoje eu entendo. Depois de ter participado de clero de igreja, de liderança de igreja, de política de igreja, de reunião de igreja. Você quer saber o que provoca buraco na alma? Esse desejo maligno que surge dentro de nós, que nos come o coração e nos torna aleijados para a vida. Em quarto lugar, a história de Caim nos ensina que essa fome de afeto produz uma existência alienada e egoísta. Vê aí verso 9 e 10. Então o Senhor inquiriu Caim: onde está teu irmão Abel? Retrucou Caim: eu não sei, acaso sou o protetor do meu irmão? Exclamou o Senhor: que fizeste? Ouve, da terra o sangue do teu irmão clama a mim. Caim, onde está Abel? Quero lá saber de Abel, meu irmão. Eu quero que Abel se dane. Eu quero que Abel exploda. Eu quero que Abel fique no sol e torre. Eu não vou fazer nada de mal contra ele, mas se um caminhão cair na cabeça dele, vai ser bom. Sabe o que é que essa fome de afeto produz? Uma existência egoísta. E aqui já está o egoísmo do homem: eu não tenho nada a ver com o meu irmão. Você tem tudo a ver com o seu irmão. O fracasso do seu irmão é o seu fracasso. O erro do seu irmão é o seu erro. A dor do seu irmão é a sua dor. É porque a gente romantiza muito, né? A gente diz assim: a alegria do meu irmão é minha alegria. É, mas o fracasso dele também é o seu fracasso. O fracasso de um filho é também o fracasso de um pai. O fracasso de uma filha é também o fracasso de uma mãe. Fracassaram os dois. Às vezes foram empreendidos os melhores esforços e a pessoa se desgraçou na vida. Mas um pai que é pai e uma mãe que é mãe sempre vai carregar essa consciência: eu falhei. Assim como eu tenho certeza que Adão e Eva disseram: eu falhei com Caim. Eu fui incapaz de ver o que crescia no coração desse menino. Eu fui incapaz de perceber que ele tinha inveja do irmão.
Eu fui incapaz de corrigir a competição que se estabeleceu entre eles, que se desdobrou nessa tragédia. Você sabe o que produz buraco na alma? É a gente viver de forma egoísta. Não tem nada a ver com isso. Isso é um problema do governo. O cara está pedindo esmola na frente da sua casa, não tem nada a ver com isso. Isso não é um problema meu. O traficante está traficando na frente da escola, você diz, não é um problema meu. A favela está aqui exposta, o povo está sem nenhuma dignidade, vivendo em palafita, os mosquitos comendo, as fezes passando na frente de casa, vocês não tem nada a ver com isso. Porque na minha tem saneamento da Compesa. Isso não é um problema meu, isso é um problema do Estado. E a igreja também vai se afastando, vai se excluindo, vai se eximindo da sua responsabilidade. Porque o meu desafio é levar almas para o céu. Não! O seu desafio é cuidar do seu irmão. E Jesus disse isso para os discípulos lá em Betsaida. Quando eles pregaram, tiraram oferta, fizeram a ceia, fizeram milagres, cantaram corinho. E aí a moçada chegou e disse, está ficando de noite, despede o povo. Mas eles estão com fome. E o que é que a gente tem a ver com isso? Dê vocês de comer a eles, disse Jesus. Se o Estado não resolve, é problema do Estado. Mas a igreja tem que trazer solução. Você tem que ser parte da solução. Porque o sangue do seu irmão vai clamar diante de Deus. A sua ineficiência, a sua analgesia de consciência, a sua lepra de coração, vai clamar diante de Deus o sangue dos inocentes da terra que estão sendo sacrificados. Ai dessa geração! Ai desses políticos safados, corruptos do Congresso Nacional! Ai do presidente, dos senadores e dos congressistas e dos prefeitos e dos governadores! Ai de vocês! Deus vai julgar vocês! Porque o sangue dos inocentes está clamando. E você não vai poder dizer que não tinha nada a ver com isso. Quer saber o que provoca buraco na terra? Buraco na alma? Na terra do coração? É você dizer, eu não tenho nada a ver com isso. Egoísmo. Essa falta de afeto produz na gente essa existência que a gente se enclausura, a gente não quer saber, a gente não quer se envolver. Uma existência umbigocêntrica, tudo gira em torno de mim. Está aí a Reconectar fazendo chamado, apelo aí para vir médico para ajudar no Facebook. Milhares de pessoas alcançadas. Quantos médicos ligaram para você, Érico? Um médico ligou. Para passar aqui 2 horas. Quantos de vocês aqui estão envolvidos com o Abraçando o Bairro? Quantos de vocês aqui estão envolvidos? Quantos que estão aqui todo domingo nunca vieram? Porque talvez você goste da minha mensagem. Alimenta o meu coração. Eu saio daqui tão instruído e tão quebrantado. Jesus falou comigo hoje. E amanhã você esquece. E vai viver na mesma safadeza de antes. E eu também, porque eu sou igual a você. Sou melhor do que você não. O meu pecado é igual ao seu. Porque Deus também fala comigo e eu fico dando uma de doido. Você quer saber o que é que Caim nos ensina em 5º lugar? É que a fome de afeto nos leva a amar as coisas ao invés de amar as pessoas. Veja aí os versos 11 e 12. Portanto, agora és mais amaldiçoado que a terra, que abriu a boca para tragar de tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando cultivares o solo, este não te fornecerá mais a sua força. Serás um fugitivo e um errante pelo mundo. Caim é esse homem que tratava com a terra, que lidava com a terra, que extraía as coisas da terra. Aí Deus disse, a terra não vai te dar mais. Aí ele disse, vai não, então eu vou começar a inventar coisa agora. Agora eu vou inventar enxada, agora eu vou inventar pá, agora eu vou inventar ciscador, agora eu vou começar a tratar, a fazer mais, a descobrir o sol onde é que bate, a descobrir a irrigação como é que faz. E aí Caim se transforma nesse grande empresário, latifundiário, agricultor, esse homem que sai daqui e vai construir uma cidade. Veja aí, verso 17 diz, Caim coabitou com sua mulher, ela engravidou e deu à luz a Enoque. Depois Caim fundou uma cidade.
Porque aí Caim se entregou às realizações humanas. Ele não quer mais saber do trato com as pessoas. Ele não quer mais saber de se arrepender. Ele não quer mais saber de se consertar. Ele não quer mais saber de se disciplinar. Ele não quer buscar Deus e dizer: eu pequei contra ti. Ele não quer mais se quebrantar. Ele não quer mais ser molestado pelo Espírito. Ele não quer mais ser constrangido pela graça. Ele disse: agora eu vou me entregar ao trabalho, ao empreendimento, às realizações. Eu vou botar minhas habilidades agora para renderem a 100 por 1, porque agora não tem mais Abel, não tem mais o meu concorrente, não tem mais o meu competidor, não tem mais o meu adversário. Agora eu posso fazer. Papai vai aplaudir, mamãe vai aplaudir. Agora Deus vai se agradar de mim. Deus vai ficar impressionado com o que eu fiz. O pastor vai ficar impressionado com o que eu fiz. O meu chefe vai ficar impressionado com o que eu fiz. É o buraco que está na alma. E aí a gente começa a fazer coisas, a empreender coisas, e esquece das pessoas. E aí Deus já disse para Caim: você vai ser um fugitivo, você vai ser um errante. Se você continuar assim, você vai se tornar esvaziado, você vai ficar cheio de coisas e completamente deserto de amor e de sentimento. Mas Caim não ouviu, foi construir uma cidade. Porque essa carência de afeto produz esse buraco, essa necessidade que a gente tem de fazer, para ser reconhecido, para a sociedade dizer: esse é um campeão, é um vencedor. Olha o carro dele, olha a casa dele, olha os móveis dele, olha o seguro de saúde dele, olha a roupa da mulher dele, olha o lugar para onde ele viaja. E a gente esquece das relações, das pessoas, do acolhimento, da solidariedade, de ensinar, de desenvolver, de se comprometer com o outro. Que vai todo mundo para o inferno, que se dane tudo. Eu quero é construir cidade. Isso acontece com você, meu irmão? Acontece não, isso acontece comigo. E aí a gente se torna esse errante pelo mundo, solitários, inacessíveis, insensíveis. Em último lugar, a desgraça de Caim me ensina que essa fome de afeto tem cura, mas ela pode ser um mal irreparável na vida também. Veja aí os versos 15 e 16. Contudo o Senhor lhe asseverou: não acontecerá assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Quando Caim ouviu a sentença, e a disciplina de Deus é sempre para o bem, a ira de Deus produz salvação, a justiça de Deus produz glorificação. Sabe por que Jesus encarnou? Porque Deus sentenciou você à condenação eterna. Por isso Jesus encarnou, para tirar de você essa condenação, porque você não tinha como ser salvo. A ira de Deus sempre se desdobra no bem para o pecador. Sempre. Porque a misericórdia é pedagógica. Porque a graça é o unguento para a ferida humana. A bondade de Deus sempre se revela no final. O cara está num sofrimento sem fim. Aí eu digo: aguarde, por quê? Porque no final vai acabar bem. Porque a bondade de Deus é sempre a última palavra. Numa linguagem antropomórfica, nós vamos ver o próprio Moisés dizendo que Deus se arrependeu. Se arrependeu. Deus se arrepende? Não, mas é a nossa forma de expressar. Porque no final Deus sempre produz o bem. Aí Caim disse: eu estou lascado. Eu estou marcado. Quando eu botar o pé ali do lado de fora, vão me matar. Vão me destruir, vão me perseguir, vão me boicotar, vão fazer bullying comigo. Aí Deus disse: vai não. Vou botar uma marca em você, Caim.
Quem tocar em você vai ter uma desgraça 7 vezes pior do que a sua. Sabe o que é isso? Graça. É pena que Caim talvez não tenha entendido. Mas eu tenho esperança que Caim se entendeu com Deus. Porque esse sinal de Caim representava 2 coisas. Primeiro é que Caim estava marcado pela misericórdia de Deus. Porque às vezes o impedimento, a castração, o fracasso, o plano que não deu certo, a ruína, o insucesso, é a misericórdia de Deus na sua vida. A gente não compreende. Mas Isaías diz assim: os teus caminhos não são os meus caminhos. Os teus pensamentos não são os meus pensamentos. Por isso, às vezes você acha que é ruim, mas vai ficar bom. Às vezes você acha que é bom, mas vai ficar ruim. E eu intervenho porque eu conspiro a seu favor. Paulo diz: todas as coisas cooperam para o bem de quem ama a Deus, porque no final Deus sempre nos trata com amor. Aí Deus disse: Caim, vou botar uma marca em você. Essa marca é a marca da graça, é a marca da misericórdia. Vou deixar você viver, para ver se você se arrepende, se conscientiza desse buraco que você tem aí, que eu posso tapar isso com o meu amor. Mas também essa marca vai ser para que todos vejam o seu pecado, a sua fraqueza, a sua impossibilidade. E você se torne inspiração para outros. É a marca que eu trago, você também traz. Todos nós temos a marca de Caim. E todos nós podemos ter a marca do sangue de Jesus. Qual é a marca que você quer aí na sua vida? Faça a sua escolha. Porque no final, nós vamos estar diante do trono, da graça do Senhor. Assim como Caim também. E seremos julgados pelas nossas escolhas. No fundo, o que Deus estava dizendo é o seguinte: ninguém se meta entre mim e Caim. Eu vou marcar você, Caim, para ninguém resolver entrar na conversa que eu e você temos que ter. Não se meta nunca entre Deus e um ser humano. Deixa que Deus resolve. Ah, o fulano está caído, está prostrado, está adúltero, está não sei o quê, está viciado em droga, está fazendo doidice. Não se meta entre ele e Deus. Assim como Deus marcou Caim e disse: ninguém se meta entre mim e Caim. Essa história é minha, esse problema é meu e eu resolvo com ele. Não se meta, não entre. Deixa que Deus resolve. Eu queria concluir. Gostaria de falar mais sobre esse tema, porque ele é tão recorrente na existência. Mas fica aí a anatomia do fenômeno, para você analisar. Quem sabe o fenômeno de Caim se dá em você, se dá em alguém da sua família, alguém próximo. E você pode trazer uma palavra e trazer salvação e luz, e graça e misericórdia. Porque a história de Caim revela um dos mais primitivos dramas humanos, que é essa carência de amor e essa necessidade de autoafirmação. E a história tem um desfecho trágico, mas é pedagógica e é arquetípica, revela como isso se desdobrou na história humana e como nós também carregamos o drama de Caim em nós. Essa necessidade de competir, de ser melhor, de ser aceito, de ser aplaudido, de ser reconhecido, de ser amado, de ser acolhido. E quando a gente não resolve isso, a gente se torna Louis Litt, o advogado de Harvard, da série Suits, brilhante, mas que faz uma besteira atrás da outra, por causa dessa necessidade de ser reconhecido, que impulsiona ele a se tornar um ser competitivo, passando por cima de tudo e até da própria lei que ele ama. Mas ele infringe e quebra a ética em nome da sua necessidade de ser o melhor, de ser amado, de ser aceito, de receber afeto. Que Deus lhe abençoe, que você possa refletir essas palavras,
Que Deus possa tratar o seu coração e a sua alma, se por acaso esse buraco está dentro de você. E que a misericórdia lhe alcance todos os dias da sua vida. O resto, meu amigo, ponha o pé na estrada, que eu te falo no caminho. No nome de Jesus. Amém.